As eleições presidenciais na Venezuela, realizadas em 28 de julho de 2024, foram marcadas por uma intensa polarização política e um contexto de desconfiança em relação à legitimidade do processo eleitoral. Nicolás Maduro, atual presidente, foi declarado reeleito pelo Conselho Nacional Eleitoral, CNE, com 51,21% dos votos, enquanto seu principal adversário, Edmundo González, obteve 44,2%. Apesar da vitória, a oposição e diversos países questionam a validade do resultado, alegando irregularidades e falta de transparência. Contexto político. A Venezuela tem enfrentado uma crise política e econômica profunda nos últimos anos, exacerbada por sanções internacionais e uma migração em massa, com cerca de 7,7 milhões de venezuelanos deixando o país. As eleições de 2018, nas quais Maduro também foi reeleito, foram amplamente criticadas e consideradas ilegítimas por diversos países, incluindo membros da Organização dos Estados Americanos, OEA, e da União Europeia. A preparação para as eleições. O processo eleitoral deste ano foi precedido por um acordo entre o governo e a oposição, conhecido como Acordos de Barbados, que visava criar um ambiente mais favorável para a participação da oposição. No entanto, a inabilitação da candidata oposicionista Maria Corina Machado, que foi barrada pela justiça venezuelana, levantou suspeitas sobre a equidade do pleito. O dia da eleição. No dia da votação, cerca de 21 milhões de eleitores estavam aptos a votar, mas a participação foi uma preocupação, dado que nas eleições anteriores a taxa de comparecimento foi de apenas 46%. A votação ocorreu de forma pacífica, mas com relatos de desconfiança entre os eleitores. O sistema eleitoral da Venezuela, que permite que um candidato apareça várias vezes na tela da urna eletrônica, também gerou controvérsias, com Maduro aparecendo 13 vezes e González apenas 3. Resultados e reações. Após o fechamento das urnas, o CNE anunciou os resultados com um atraso significativo, o que alimentou as suspeitas de manipulação. Maduro, em seu discurso de vitória, declarou que defenderia a democracia e o povo venezuelano, enquanto a oposição, representada por líderes como Maria Corina Machado, contestou os resultados, afirmando que houve uma fraude insustentável. A reação internacional. A comunidade internacional reagiu de forma mista aos resultados das eleições. Países aliados de Maduro, como Cuba e Bolívia, celebraram a vitória, enquanto outros, incluindo a União Europeia e os Estados Unidos, expressaram preocupações sobre a transparência do processo eleitoral. O governo brasileiro, por sua vez, elogiou o caráter pacífico da votação, mas destacou a necessidade de uma apuração detalhada dos votos para garantir a legitimidade do resultado. A crise econômica e social. Independentemente do resultado eleitoral, a Venezuela continua a enfrentar uma grave crise econômica, com inflação descontrolada e escassez de produtos básicos. Maduro terá o desafio de melhorar as condições de vida da população e lidar com as sanções que ainda afetam a economia do país. A pressão para reverter a situação econômica será um dos principais desafios do novo mandato, especialmente considerando que a oposição continua a ser uma força relevante na política venezuelana. Conclusão. As eleições de 2024 na Venezuela não apenas reafirmaram a posição de Maduro, mas também expuseram as divisões profundas dentro do país. A legitimidade do processo continua a ser questionada, e a necessidade de reformas significativas para restaurar a confiança da população e da comunidade internacional é evidente. O futuro político da Venezuela dependerá da capacidade do governo de abordar as preocupações sociais e econômicas, enquanto navega em um cenário internacional complexo e muitas vezes hostil.